Com o constante crescimento da população mundial, a produção agrícola deve se tornar cada vez mais eficiente ao longo dos anos. Essa é a principal justificativa para a fabricação e comercialização de fertilizantes e agrotóxicos. Os pesticidas são tóxicos, independentemente de qual composto é usado, sendo uns menos e outros mais danosos à saúde humana e ao meio ambiente. Um dos problemas mais comuns é a contaminação do solo, de lençóis freáticos e de rios e lagos. Quando o agrotóxico é utilizado, ele atinge o solo através da chuva ou do próprio sistema de irrigação, que facilita a chegada aos corpos d'água, poluindo-os e intoxicando toda a vida lá presente. Um bom exemplo de como esse tipo de produto tóxico funciona pode ser observado em inseticidas bioacumulativos, o que significa que o composto permanece no corpo do inseto ou de um peixe após sua morte. A utilização de pesticidas reduz a eficiência da fixação de nitrogênio realizada por micro-organismos, o que faz com que o uso de fertilizantes seja cada vez mais necessário. Os pesticidas também favorecem o surgimento de pragas progressivamente mais resistentes. A saúde humana é afetada pelos agrotóxicos de 3 maneiras: durante sua fabricação, no momento da aplicação e ao consumir um produto contaminado. Independente da forma de contato, os efeitos são extremamente perigosos. Os sintomas podem variar desde irritação da pele até problemas hormonais e desenvolvimento de câncer. Para as grávidas, o risco é dobrado. Pesquisadores apontam para as fortes evidências que ligam o contato com pesticidas a problemas durante a gestação, como a morte de fetos, defeitos de nascença, problemas de desenvolvimento neurológico, diminuição do tempo de gestação e pouco peso do bebê. Problemas neurológicos como mal de Alzheimer e desenvolvimento de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade em crianças também estão associados à exposição a inseticidas bioacumulativos. Estudos estimam que aproximadamente 25 milhões de trabalhadores agrícolas de países pobres sofram com algum tipo de intoxicação causada por exposição a agrotóxicos. Uma indenização da ordem de 200 milhões envolveu cerca de 1.000 trabalhadores contaminados por substâncias cancerígenas entre 1974 e 2002, numa fábrica de pesticidas em Paulínia, no interior de São Paulo. Uma das possíveis alternativas para a substituição de agrotóxicos são os biopesticidas, produtos feitos a partir de micro-organismos, substâncias naturais ou derivados de plantas geneticamente modificadas que façam controle de pestes. É difícil saber se o produtor utilizou ou não biopesticidas na sua lavoura. A melhor opção é escolher preferencialmente alimentos orgânicos e sempre lavar bem frutas, legumes e verduras. Um dos casos mais graves da história do Brasil é um dos menos mencionados. Em 2006, os moradores e animais da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, foram vítimas de intoxicação causada pela pulverização aérea do agrotóxico Paraquat, proibido em diversos países e na União Europeia. O produto, que era aplicado na produção agrícola da região, foi levado pelos ventos até a cidade, causando diversos problemas, como má formação fetal, indução ao aborto, desregulamento do sistema endócrino e o desenvolvimento de câncer. Amostras de leite materno mostraram que 100% do material analisado tinham algum tipo de composto químico tóxico, incluindo o DDT, proibido desde 2009 no Brasil e desde 1972 nos Estados Unidos, e o endosulfan, hoje também proibido no Brasil. Que o uso de agrotóxicos na plantação pode causar algum efeito colateral na plantação ou no trabalhador que está aplicando? Depende muito do tipo de agrotóxico que se é usado. Hoje em dia muitos já são, como se diz, foram vetados, não podem ser mais usados na plantação, porque causa mal
às plantações, ao solo, ao ser humano. Então o controle e o uso de agrotóxico hoje está muito mais rígido, né? Então, e causa mal, dependendo do tipo do agrotóxico, causa tanto mal para a saúde como para as plantas que estão em volta também. A 3. Você acha que para o bem do solo e do meio ambiente e das pessoas ao seu redor, os agrotóxicos deveriam ser cortados ou acharem uma nova fórmula para não correr riscos ou até mesmo o corte de agrotóxico? Bom, o corte de agrotóxico no atual momento teria que ter um outro tipo que combatesse as pestes, porque o uso adequado do agrotóxico não vai fazer mal nem para as plantas e nem para o homem, né? Agora, eliminar o agrotóxico seria... como que vai se combater as pestes depois que vai surgir nas plantações? Então tem que ter outro tipo de agrotóxico que não faça mal nem para o meio ambiente e nem para o ser humano. Para a substituição de agrotóxicos, temos o biopesticida, que são produtos feitos a partir de micro-organismos, substâncias naturais ou derivados de plantas geneticamente modificadas. Na sua opinião, você acha que o biopesticida pode contribuir para o solo? Com certeza que pode contribuir para o solo, porque no caso vai se usar o micro-organismo, que vai combater daquele tipo de peste, né? Então, um micro-organismo combatendo o outro, né? Então, isso seria muito bom para o meio ambiente e também para o ser humano. E para um alimento mais saudável, para que não ocorra contratempos para o consumidor e para o produtor? Bom, o consumo de alimentos é aquela coisa. A gente deve lavar bem as frutas, os legumes, as verduras, né? E consumir tudo isso de maneira adequada e ter conscientização das pessoas que estão usando agrotóxico.